E aí galera, sou o news de hoje sobre a nossa SL329 com novas cores. Essa cor a gente está chamando de Pico da Neblina. Para quem não sabe, a gente tem dado o nome de montanhas do Brasil e das regiões aqui próximas também para as nossas cores, né? O quadro é o tradicional SL329 que a gente já tem na linha há algum tempo, só que agora em nova cor. Quanto à geometria do quadro, ela tem o ângulo da direção com 70 graus. Tem muita gente que acaba achando que quanto mais aberto o ângulo, melhor a bicicleta é, né? Eu só queria dar um toque, explicar assim, o porquê que a gente tem 70 graus nessa bike. É uma bike de entrada, é a nossa bike de entrada aqui na Soul. É o melhor custo-benefício que a gente tem. E a gente entende que esse público que vai comprar essa bicicleta, ele ainda não tem aquela posição agressiva em cima da bicicleta. E como a gente sabe que para desempenhar bem numa descida, o ponto mais importante é a distribuição de peso sobre as rodas. Então, o que eu quero dizer? O cara que vai pegar essa bicicleta, vai andar com o guidão um pouquinho mais alto para ficar numa posição confortável, já que ele ainda não consegue andar com a frente muito baixa, ele vai ter uma melhor distribuição de peso sobre as rodas do que se ele pegar uma SL929 ou uma Vulcano e levantar muito a frente. Se a bike tem um entre-eixos muito curto, tem uma traseira bem curta, ela fica muito ágil, muito rápida, porém, se você levantar muito a frente dela, você acaba com o peso sobre a roda traseira e a dianteira fica solta, né? Então aqui é uma bicicleta que favorece com que você use um fit um pouco mais confortável. Ela não é uma bike agressiva, não é uma bike racing, né? Se a gente for pensar, uma bike totalmente racing, ela é para desempenhar velocidade em todas as condições, subida, descida, mas para quem está acostumado com aquela postura, né? Então aqui é mais fácil encaixar aquela pessoa que está começando a pedalar, que ainda não tem às vezes a musculatura das costas, que suportem aquela frente muito baixa, né? Então, geometria foi feita para essa bicicleta mesmo. A gente não usa o mesmo quadro, a mesma geometria em todos os modelos, né? Cada bicicleta tem o seu nicho e para cada nicho tem que ter aquela geometria dedicada. Falar um pouco melhor do quadro, então, assim, ele é construído com tubos com espessura variável. Então, no centro dos tubos, a parede é mais fina para tirar peso, próximo às soldas, a parede do tubo engrossa para poder receber a solda e manter a rigidez do quadro. Então a gente consegue aliviar um pouco de peso na parte intermediária dos tubos, longe da solda. Isso faz com que o quadro fique na casa aí de 1,7 kg aproximadamente, dependendo do tamanho, né? Até assim, mediante estoque, a gente tem esse quadro do tamanho XS ao XL, né? Então a gente tem aí 5 tamanhos para atender praticamente todo mundo. Outro ponto legal do quadro que a gente acaba às vezes esquecendo de falar é que a rota de cabos é praticamente toda interna. Então os conduítes eles passam por dentro dos tubos, o que deixa o quadro com visual mais limpo. As soldas são todas lixadas, bem acabadas. Então o quadro, depois de soldado, essa solda já precisa de uma preparação para isso, né? E daí depois da solda, de ser soldado, ela é lixada para ficar com esse acabamento liso e perfeito. Esse acabamento também ele faz com que as vibrações não parem nas quinas vivas, né? Porque a vibração quando vem pelo tubo ela tende a parar em quinas. E essa solda sendo arredondada, ela faz com que a vibração se dissipe e que o quadro não tenha tanta facilidade de trincas, né? Complementando também que os quadros do tamanho S ao XL cabem 2 garrafas, né? Então tem o suporte no tubo de selim e no down tube também. Já o tamanho XS vai caber uma garrafa só, porque esse tubo aqui é muito curto e não caberia a garrafa aqui, tá pessoal? Caixa de direção dela também é tapered, o que aumenta um pouco a rigidez do quadro em torção lateral e nas frenagens também, tá? Indo agora para o cockpit da Soul, canote, mesa e guidão da Soul com excelente custo-benefício. O selim, ela está equipada com o Model X da Selle Italia, que é um selim onde eles fizeram uma inovação na questão de injeção, para conseguir fazer quase que a totalidade dele numa injeção só. Então foi um molde bem complicado de ser desenvolvido, mas a partir desse molde pronto, a produção do selim fica muito rápida, né? Então ele é injetado numa vez só praticamente, né? Não precisa passar por várias etapas, vários processos na produção. Isso fez com que o selim barateasse um pouco para que a gente pudesse colocar um selim de uma marca italiana numa bike de entrada na nossa marca. Outro ponto positivo é o pneu Vittoria Mescal,
que é praticamente o mesmo pneu que a gente usa numa Vulcano, numa Vesúvio, porém com uma construção um pouco mais barata. Ele vai ser um pouco mais pesado do que um pneu desses, mas a rolagem, a sensação de quem estiver andando é muito parecida, tá? A borracha tem um excelente grip também, mantendo a durabilidade, só vai ter um pouco mais de peso do que o pneu Mescal que a gente usa na Vulcano, mas é praticamente a mesma carcaça com o mesmo desempenho, tá? As manoplas, se a gente for analisar também, ela tem aquela abraçadeira na lateral que prende a manopla no guidão. Então assim, ó, quando escorrer o suor da mão, ou num dia de chuva, alguma coisa assim, a manopla não solta, ela fica firme no guidão. Os freios são hidráulicos da marca Brave, usa óleo mineral, então é um freio que tem uma durabilidade boa. O óleo mineral é muito confiável assim quanto à variação de temperatura. Sapata de freio é uma sapata muito fácil de encontrar no mercado também, ela é padrão de outras marcas que também usam esse tipo de formato de sapata de freio. A suspensão é o modelo Santur XCM, é uma suspensão que já tem a trava no guidão, ela funciona com mola e você tem o ajuste da pressão dessa mola. Então se você quiser deixá-la um pouco mais dura, você vai girar para um lado, se quiser deixar mais macia, gira para o outro e também vai ter a trava no guidão. O grupo, pessoal, é da marca Microshift, o modelo Meso, o cassete com 8 velocidades, tá? Com 2 coroas na frente. Então é um grupo de 16 marchas. Ele tem um range legal assim entre a marcha mais leve e a mais pesada. Mesmo tendo 2 coroas na frente, né? O cassete com 11,34 ele vai ajudar a desempenhar legal na subida. Então a marcha dela é uma marcha mais leve do que seria um grupo Eagle, por exemplo. E a marcha pesada é um pouco mais pesada do que seria um grupo Eagle. Então ele tem um mix legal de marchas aí para quem estiver começando, está com dificuldade na subida, vai ajudar bastante, tá, pessoal? Ele é um grupo onde a troca de marcha dele é muito precisa, ele não fica dando aquela engasgadinha no meio ele entre uma marcha e outra. Então ele estando bem regulado, ele funciona muito bem. Eu até comparo assim que o funcionamento dele é muito parecido com o grupo Altus, tá, pessoal? As rodas são da marca Soul também, com excelente custo-benefício, reforçando que é um modelo de entrada, mas é uma roda já com raio inox, o aro em alumínio com parede dupla. Então é um modelo que atende muito bem para o uso dessa bicicleta. E assim, pessoal, acho que eu falei tudo. Se ficou alguma dúvida, aí vocês podem entrar em contato com o nosso pessoal de comercial. Tem o ícone do WhatsApp ali no nosso site. Cai direto aqui para eles atenderem você. Qualquer dúvida sobre o produto também podem deixar aqui nos comentários do vídeo que a gente vai respondendo na medida do possível. E é isso aí, pessoal, tá? Gostaram da bike? Comentem aí e boas pedaladas aí para vocês.